Queria mais uma vez dar boas-vindas a todos que estão aqui, especialmente você que está nos visitando. Se você está aqui na Igreja do Redentor pela primeira vez, queria dizer que é uma alegria muito grande receber a sua visita aqui nessa noite, nesse domingo de mais um feriado prolongado, uma sequência de 3 feriados, né? E se você está aqui nos visitando, nós agradecemos a sua presença e dizemos que tem um presente para você no final do culto. Se você está aqui, né, pela primeira vez, você passa ali no balcão de conexão antes de ir embora, que a gente tem um presente, a forma da gente demonstrar nossa alegria, nossa gratidão pela sua presença aqui hoje. Nesse domingo também nós teremos o privilégio de receber o pastor Sávio Cimei. Sávio é um amigo de longa data, pelo menos 14 anos, 13 anos, por aí. Nós tivemos o privilégio de servir juntos na comunidade batista de Macaé. Quando eu estava como pastor e plantador daquela igreja, Sávio também era um dos pastores da igreja, junto comigo. Caminhamos durante aqueles anos ali, é um dos meus amigos mais próximos. E hoje ele serve lá em Orlando, na primeira igreja batista, no Ministério Brasileiro, juntamente com o pastor Jay. E veio para passar uns dias aqui no Brasil para resolver algumas questões burocráticas. E a gente aproveitou a oportunidade para tê-lo conosco, trazendo a palavra. O Sávio é casado com a Camila, pai da Manu, e uma família que a gente ama demais. E com muita alegria a gente recebe aqui o pastor Sávio, Camila e Manu ficarem em Macaé, né, aproveitar o tempo com os parentes. Já tem aí 10 meses que estão morando nos Estados Unidos. É a primeira vez que eles retornam desde que eles mudaram. E o Sávio veio, dedicou aí esse dia para estar conosco, nos abençoando. Vamos orar pela vida do pastor Sávio? Deus Santo, nós te agradecemos pela vida do Sávio. Te pedimos, Senhor Deus, que o teu Espírito possa conduzi-lo na ministração da tua palavra, que ele seja um instrumento teu para abençoar as nossas vidas. Que ele possa, Senhor Deus, ser usado por ti, Senhor Deus, para abençoar e alimentar a tua igreja que aqui se reúne. Que o Senhor retire de nós qualquer tipo de distração, qualquer tipo de preocupação que não seja ouvir a tua voz, Senhor Deus. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Uma alegria grande estar aqui. Eu tinha preparado algumas coisas para falar no começo. O pastor Cristiano já disse, então a gente já vai pulando para o que de fato importa, mas eu queria só destacar uma coisa, que é um privilégio poder estar aqui, especialmente na abertura dessa série, por alguns motivos. O primeiro deles é que nessa série vocês terão a oportunidade de ouvir 2 das minhas maiores referências em pregação expositiva, Reverendo Augusto Nicodemos e Reverendíssimo Eduardo Costa. Então vai ser uma alegria para vocês ouvi-los e grato mais ainda porque eu tenho o privilégio de começar essa série, o que significa que eu tenho menos pressão e eles podem consertar depois caso alguma coisa não dê tão certo à medida que a gente for conversando aqui. Como o pastor disse, eu estou na First há 9 meses, é a primeira vez que eu venho ao Brasil desde que eu me mudei e eu tenho muitas memórias, assim, na semana passada. No Rio de Janeiro é um barulho que deixa a gente um pouco assustado, eu confesso, mas eu entendo que eu acho que eu mexi alguma coisa aqui que não deveria. Eu tenho algumas memórias. Na semana passada eu tive o privilégio de estar na igreja onde eu servi aqui no Brasil, a Comunidade Batista de Macaé, e aí revendo os amigos, conversando e relembrando também os momentos que foram muito marcantes para mim, que foram os momentos da minha despedida. E aproveitando, eu queria começar exatamente te fazendo essa pergunta: como é que você lida com despedidas? Pode ser que você se lembre daquela musiquinha, Mande notícias para o mundo de lá, diz quem fica, lembram? E tinha uma musiquinha sobre encontros e despedidas. Mas um ponto que eu queria que você pensasse comigo é que, normalmente, nas despedidas, nós nos dedicamos àquilo que é mais importante. Seja numa despedida rápida, de alguém que sai para trabalhar e diz para sua esposa algumas coisas que ela precisa se lembrar durante o dia, ou a esposa sai e diz para o marido, olha, você não pode se esquecer disso, porque a despedida é o momento que nós usamos para destacar aquela verdade que não pode ser esquecida. Se você é casado, você está acostumado muito bem com essa frase,
E se você é casado, é muito provável que você esteja acostumado a esquecer também aquilo que a sua esposa fez questão de lembrar na sua despedida. Agora, em despedidas mais longas, nós temos outros pontos que são destacados, talvez mais importantes, mas ainda assim, nós deixamos para esses momentos aquilo que nós julgamos que é fundamental. Há 9 meses atrás eu me mudei, eu me despedi de muita gente. Gente que vinha me abraçar, eu não sabia que a pessoa gostava tanto de mim, assim, porque estava chorando, ou estava feliz porque eu estava indo embora. Eu ficava naquela, sem entender muito bem qual era o sentimento. Mas eu me lembro de ter me despedido de muita gente, na família, na igreja. O pastor Cristiano falou que a Camila, minha esposa, ficou lá revendo os parentes. Eu vim para cá para pregar aqui, porque eu não gosto dos parentes dela também, mas nós tivemos esse privilégio, a gente se despediu de muita gente, e eu me lembro de algumas palavras que foram marcantes para mim. Uma delas, de um amigo em particular, que me disse palavras que eu jamais me esquecerei. Ele é um pastor, por razões éticas eu não vou falar o nome, só a primeira letra do nome, e o sobrenome é o pastor C. Gaspar. Eu estava me despedindo, e de repente o pastor C. Gaspar virou para mim, e dentre tantas coisas bonitas e importantes que eu ouvi, ele me disse as seguintes palavras: assim que você chegar lá, não se esqueça daquilo que é fundamental. Me passa o teu endereço, que eu estou com umas encomendas da Amazon, eu vou mandar para lá. E eu trouxe aqui, Cristiano, teu relógio, eu vou te entregar depois do culto. Se você quiser, eu entrego agora e prego sem me preocupar com o horário, ou eu te entrego no final do culto e acho que vai ser melhor para todo mundo no fim do sermão. Só peço perdão por não ter conseguido trazer a fryer de 2 cestos, infelizmente não coube na mala. Eu comecei falando de tudo isso porque esse texto que a gente vai ler hoje, ele revela um momento de despedida em certo sentido. Nós estamos falando das últimas palavras de Jesus, o último diálogo do Jesus ressurreto antes de ir aos céus com os seus discípulos, com os discípulos que ele havia escolhido. E se nós entendemos que é uma tendência nos momentos de despedida nós falarmos daquilo que é mais importante, eu quero que você olhe para esse texto com essa seriedade. O que Jesus julgava muito importante, que ele enfatiza isso ao se despedir dos seus discípulos. Para isso, eu convido você a abrir a tua Bíblia em Atos, capítulo 1, versos 1 a 11. Atos 1, de 1 a 11. A palavra de Deus diz o seguinte: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra lida. A nossa oração é que o Senhor fale conosco por meio do teu Espírito Santo que habita em nós. Nós oramos assim, pedindo isso. Fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Se for possível, mantenha a sua Bíblia aberta, que a gente vai percorrendo esses versos lidos. É importante nós percebermos
que esses 2 primeiros versos, eles trazem algumas informações preliminares, mas que são informações importantes, que vão nos guiar ao longo do estudo de todo esse livro, o que vocês farão aí pelas próximas semanas. A autoria do livro de Atos dos Apóstolos é a mesma autoria do Evangelho de Lucas, que é exatamente esse homem chamado Lucas. Eu não sei se você percebeu, mas nesse início, ele começa mencionando um livro anterior. E esse livro anterior é exatamente o Evangelho de Lucas, ou seja, a sua descrição da vida, da obra, do ministério de Jesus. Ele falou no seu livro anterior sobre a vida perfeita de Jesus, sobre o seu sofrimento, sobre a sua morte nos substituindo e sobre a sua ressurreição. Fica claro para nós também que o destinatário desse livro é o mesmo destinatário do Evangelho de Lucas, que é um homem chamado Teófilo. Em Lucas capítulo 1, no verso 3, você vai ver que esse evangelho está sendo dirigido para Teófilo também. Eu disse um homem chamado Teófilo porque essa é uma das interpretações. Algumas pessoas interpretam que Teófilo era um nome genérico utilizado por Lucas, uma espécie de pseudônimo, visto que o significado desse nome é amigo de Deus. Alguns acreditam nisso, inclusive, porque esse nome era um nome comum tanto para judeus quanto para gentios, ou seja, para todos os não-judeus. Então, alguns se valem desse entendimento para dizer que Lucas está escrevendo um livro dirigido a cristãos em geral, e ele utiliza esse pseudônimo Teófilo para se dirigir a todos os cristãos. Por outro lado, existem outros que defendem que provavelmente Teófilo era de fato um personagem histórico, um homem importante, que pertencia a uma classe culta da sociedade. Então, são essas 2 possibilidades. Se você está na dúvida de qual das 2 é mais interessante, final do culto você pergunta para o pastor Cristiano, mas sobre o que a gente vai falar hoje, essa informação ela não é tão importante assim, porque esses 2 versos eles são uma espécie de ponte entre o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. E agora sim, a partir do verso 3, eu queria destacar com você alguns pontos que vão nortear a nossa pregação no dia de hoje. Lucas, então, ele resume os acontecimentos que ele vai detalhar de agora em diante. E o primeiro que eu queria destacar com você está no verso 3, que é o fato de Lucas apontar a ressurreição como um fato. Parece que é uma verdade muito simples e que é algo que a gente pode ignorar, mas eu quero chamar a sua atenção para isso, que no verso 3 ele deixa claro que a ressurreição de Jesus Cristo é um fato. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Lucas começa, então, o livro de Atos, fazendo questão de deixar claro esse pressuposto, que é a base para tudo que vai acontecer. Nós somos testemunhas de Jesus, porque Ele ressuscitou. Nós vamos onde Ele nos mandou, porque Ele ressuscitou. A igreja está em movimento, porque Ele ressuscitou. A missão de Deus é realizada através da igreja. Nós cantamos aqui que nós somos os seus pés e as suas mãos, e tudo isso se deve ao fato de que Ele está vivo. Irmãos, quando nós falamos de Jesus, nós não estamos falando de alguém que simplesmente foi morto porque amava alguns ideais e se apegou tanto a esses ideais que deu a própria vida por isso. Jesus é muito mais do que isso. Ele não é apenas uma figura marcante, e nós não falamos sobre Jesus apenas como uma memória de alguém marcante que se foi. Nós estamos falando de alguém que venceu a morte, literalmente. Nós somos testemunhas daquele que morreu sim, mas ressuscitou ao terceiro dia e está vivo para todo sempre. Lucas começa o seu livro deixando claro para os seus leitores: Jesus está vivo. Eu quero que vocês saibam, e ele vai dizer que ele se apresentou aos apóstolos que ele mesmo havia escolhido e lhe deu muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Muitas provas e provas indiscutíveis. Seja em quantidade de provas, seja em intensidade. Lucas quer deixar claro para os seus leitores que essas provas, elas são irrefutáveis.
Ele continua esse trecho dizendo que ele passou 40 dias falando acerca do reino de Deus, ou seja, não há o risco também dessa ressurreição ser interpretada como uma espécie de catarse coletiva, porque durou 40 dias. Irmãos, esse é um dos pontos principais e nós não podemos tratar essa verdade como um acessório. Para nós, essa verdade é cara. Para nós, essa verdade é preciosa. Para nós, essa verdade é basilar na compreensão da nossa fé. E a verdade é: Jesus está vivo. Parece algo simples. Parece uma realidade que todos nós já sabemos e nós simplesmente podemos passar por esse verso, porque esse pressuposto é tão simples para nós. Afinal de contas, todos nós, enquanto cristãos, afirmamos essa verdade. Mas nós vivemos dias complexos e terríveis, onde falsos mestres afirmam, por exemplo, que a mensagem da ressurreição foi uma mensagem de insurgência contra o Império Romano, inventada pelos discípulos de Jesus. Outros vão dizer que a ressurreição, por exemplo, é uma forma de dizer que a mensagem de Jesus segue viva. Então, quando nós dizemos que Jesus está vivo, nós estamos querendo dizer que os seus ideais ainda estão entre nós. Não! Jesus ressuscitou corporalmente. Jesus venceu a morte literalmente. Jesus está vivo e nós não podemos negociar essa verdade. Esse é um ponto inegociável da nossa fé. Essa é uma verdade fundamental para nós. O apóstolo Paulo, por exemplo, vai escrever aos Coríntios dizendo que se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã. Se Jesus não ressuscitou, a nossa pregação não faz sentido. Se nós esperamos em Cristo só para essa vida, nós somos, inclusive, os mais miseráveis de todos os homens. Se alguém se diz cristão, mas tem dificuldade em crer que Jesus ressuscitou corporalmente, essa pessoa está cedendo a falsos ensinos. E Lucas faz questão de começar esse livro deixando claro para nós que nós precisamos defender essa doutrina fundamental. Agora, mais do que isso, o cristianismo não é apenas um conjunto de ideias. Nós precisamos defender essa doutrina, mas nós precisamos pensar também em como essa verdade molda a nossa vida na prática. Irmãos, o fato de que Jesus está vivo é uma verdade maravilhosa para nós. Nós não falamos sobre ele com saudosismo, nós não falamos sobre ele apenas como uma boa memória, não. Nós somos testemunhas de alguém que está vivo e pelo fato de estar vivo se relaciona de modo pessoal conosco. É importante nós trazermos essas verdades da mente para o coração, encarnarmos isso na nossa realidade. O fato de que ele venceu a morte deve moldar a forma como eu enxergo a vida e como eu vivo aqui. O problema é que, por vezes, nós nos acostumamos a repetir alguns termos e de tanto ouvir e de tanto falar, nós não paramos para pensar na grandiosidade do seu significado. É uma doutrina fundamental, mas é uma verdade fundamental também para a nossa vida prática, que o nosso costume não nos segue para a maravilhosa realidade de que nós somos testemunhas daquele que venceu a morte e está vivo para todo sempre. O texto segue, e entre os versos 4 e 8, ele vai deixar claro aqui como se deu esse último diálogo de Jesus com seus discípulos, e ele começa relembrando uma ordem que fora dada por Jesus em um momento anterior, nos versos 4 e 5. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Lucas está mencionando algo que ele mesmo escreveu no seu livro anterior, que eles deveriam ficar em Jerusalém até que eles fossem revestidos de poder do alto, ou seja, permanecer em Jerusalém até receberem o Espírito Santo. Isso está escrito em Lucas 24, 49. E ele reafirma nesse trecho que eles seriam batizados com o Espírito Santo. Ou seja, eles receberiam o Espírito Santo. E aí ele vai narrar o que aconteceu a partir disso, no verso 6, por exemplo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Nós percebemos que mesmo depois de toda a vida e ministério de Jesus,
Mesmo depois da sua morte e da sua ressurreição, os discípulos ainda estavam confusos sobre qual era o verdadeiro propósito e significado do reino de Deus. Eles ainda tinham uma expectativa política. Eles ainda tinham essa expectativa da libertação de Israel do domínio do Império Romano. E é bem interessante a resposta de Jesus no verso 7, que ele responde para eles o seguinte: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. É como se Jesus dissesse para os seus discípulos: não se preocupem com coisas que estão além do entendimento de vocês, mas se dediquem e se preocupem aquilo que vocês devem fazer. E aí, quando nós olhamos para esse texto e nós pensamos nos nossos dias também, eu não sei vocês, mas no meu círculo de amizade, especialmente nas redes sociais, eu percebo muita gente que, ao invés de se dedicar àquilo que deveria fazer, ser testemunha, anunciar o Cristo ressurreto, anunciar que Cristo está vivo, parece que está preocupado demais com teorias da conspiração, de pensar o que vai ser no futuro, qual que é a marca da besta, quando vai ser o arrebatamento, quando que vão construir o outro templo, se vai ser um chip, se é o Pix, porque Pix é chip ao contrário, como é que vai ser, e essas preocupações todas de como vai ser nos últimos dias, e se esquece daquilo que é fundamental. Existem dois erros principais em relação ao entendimento do futuro, ao que a teologia sistemática vai chamar de escatologia. O primeiro erro é ignorá-la por completo, é viver como se Jesus não fosse voltar nunca para restaurar todas as coisas. Agora, o outro erro é viver paranoico também, porque tem gente que vive quase como se a volta de Jesus dependesse de você. Eu vim aqui hoje para te dizer que não depende. Jesus, ele não depende de você. Talvez essa seja uma verdade nova e libertadora para você, mas ele não depende de você para que ele volte. O senso de urgência, que deveria ser natural e um motivador para a missão, vira às vezes uma pressão psicológica que sufoca e confunde. O que Jesus diz aos seus discípulos, irmãos, serve para nós hoje. Que nós nos dediquemos àquilo que de fato importa. Não vamos viver preocupados nessa maluquice. Toda vez que troca um grande líder mundial, surgem os questionamentos. Quem será que é? É o anticristo? É o novo Papa? É o presidente dos Estados Unidos? Eu discordo completamente, que eu não quero perder o meu visto. Então, com toda certeza, não é. Vamos nos preocupar, irmãos, com aquilo que Jesus diz que nós devemos nos preocupar e não gastar tempo demais com aquilo que não nos compete. Por vezes, nós gastamos tempo demais pensando em teorias da conspiração que não sobra tempo para nos dedicar ao que de fato importa. Viramos cristãos relapsos, mas dizemos que somos apologetas, chamados por Deus para defender essas verdades tão preciosas, mas na verdade isso só disfarça a nossa falta de compromisso com aquilo que de fato importa. E o que de fato importa? E aí sim, nós chegamos ao verso 8. As últimas palavras de Jesus, nesse momento com os seus discípulos, quando ele diz o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Receberão poder quando o Espírito Santo vier. E é bem interessante que quando nós olhamos para esse verso, esse poder do Espírito Santo, ele é dado com um propósito muito claro. O poder do Espírito Santo, ele vem sobre os seguidores de Jesus com uma missão, um alvo muito bem definido. O Espírito Santo nos capacita para sermos testemunhas de Jesus Cristo. O Espírito Santo, o poder dele não é para você ficar repetindo Of the King, the Power, the Eric Pepe. Não é para isso. O poder do Espírito Santo, ele vem para que nós sejamos capacitados a sermos testemunhas do Cristo ressurreto. A palavra grega utilizada e traduzida por testemunhas aqui é a mesma raiz da palavra mártir. É alguém que é testemunha até as últimas consequências.
É alguém que ama mais a missão e a mensagem da ressurreição do que a própria vida. É alguém que está mais preocupado com o avanço do reino de Deus do que com o seu próprio bem-estar. É para isso que nós somos chamados, irmãos. É para isso que nós recebemos o poder do Espírito Santo. Nós somos capacitados pelo próprio Espírito de Deus. O mesmo Espírito que habitava em Cristo habita em nós para que sejamos anunciadores e testemunhas dessa verdade fundamental para nós. Testemunhar até as últimas consequências. Essa capacidade nos é dada pelo Espírito Santo com essa finalidade específica. Fica claro para nós também que essa tarefa não se restringe a um local específico, mas ela parte de Jerusalém para toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E com toda certeza vocês vão perceber essa ordem se desenvolvendo exatamente desse modo ao longo do livro de Atos. Eles receberam uma ordem clara, que deveriam ficar em Jerusalém até receberem o poder do alto. Eles recebem o poder do Espírito Santo e eles continuam em Jerusalém porque eles estavam confortáveis demais por lá. E a gente vai perceber ao longo do livro de Atos, a gente vai perceber que Deus ele usa uma perseguição para que eles saiam de Jerusalém e para que eles entendam que o compromisso de Deus em primeira importância não é com o nosso bem-estar, mas é com a sua própria missão. Vocês vão perceber essa ordem se desenvolvendo, mas o que eu queria salientar nesse trecho também é o seguinte: a promessa para eles era algo futuro. Vocês receberão o Espírito Santo. O que era uma promessa futura para eles, irmãos, para nós é uma realidade presente. Se cremos em Jesus, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Vai um alerta de spoiler aqui, porque no capítulo seguinte vocês vão ver que eles vão receber o Espírito Santo no capítulo 2 de Atos para executarem essa ordem. E nós recebemos o Espírito Santo quando nós nos submetemos ao senhorio de Cristo. O mesmo poder que os capacitou para testemunhar é o mesmo poder que nos capacita hoje para sermos testemunhas também. Não há desculpas, não há justificativas plausíveis. Nós temos tudo o que nós precisamos para nos engajarmos nessa tarefa para a qual nós fomos comissionados pelo próprio Cristo. E aí, depois dessas palavras, nós chegamos ao trecho final que nós lemos. E nós percebemos aqui tanto uma despedida momentânea de Jesus, quanto uma garantia também do seu retorno, quando o texto vai dizer que, tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Depois de dizer isso para os seus discípulos, receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Logo depois de dizer isso, ele é elevado aos céus. E nós percebemos aqui uma cena linda acontecendo diante dos olhos daqueles homens. A glória de Deus sendo demonstrada ali, Jesus sendo elevado até os céus. Algo bonito de ver, uma cena linda de admirar, até que essa cena é interrompida por 2 homens de branco que aparecem e lhe dão a certeza de que ele vai voltar. E também por isso, eles deveriam obedecê-lo e testemunharem. No verso seguinte, eles vão voltar para Jerusalém, mas isso aí é assunto para a semana que vem. Por ora, eu quero que você pense comigo que essa despedida não é exatamente uma despedida, mas é uma pausa nessa relação. Jesus não estará mais corporalmente, visivelmente ali com os seus discípulos, mas ele não está indo embora para nunca mais voltar. Fica muito claro para aqueles homens que esse mesmo Jesus que está subindo aos céus voltará um dia, eles seriam capazes de ver. A tarefa deles é definida nesse momento e a tarefa seguirá até o momento do grande reencontro. E nós também, irmãos, vivemos exatamente nesse intervalo entre a tarefa recebida de sermos testemunhas e o retorno garantido, porque o Rei que venceu a morte ao ressuscitar ao 3º dia, o Rei que foi elevado aos céus diante dos olhos daqueles homens, voltará e nós estaremos com ele eternamente. Do mesmo jeito que para nós a ressurreição é um fato, o retorno de Jesus
também é algo que deve moldar a nossa vida aqui, porque essa promessa não é uma promessa subjetiva e vaga, dessas que vendem nos nossos dias, que Deus tem promessas na sua vida, quais são as promessas que você tem que alcançar. Não, nós estamos falando de uma promessa firme, algo que nós podemos ancorar a nossa vida e a nossa fé nessa verdade, nessa realidade, e que mesmo nos momentos em que o desespero bate à nossa porta, nós somos lembrados que por causa da ressurreição, que por causa do retorno garantido de Cristo, a nossa vida não se resume a essa realidade aqui. Não precisamos viver desesperados, porque esse não é o nosso lugar final. Mesmo nos dias mais tristes, nos lembrar de que Jesus Cristo vai voltar, traz alento para a nossa alma. Nas palavras do poeta, eis o consolo que envolve a minha vida. O meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará enfim. Por isso eu canto glória ao autor da minha fé. É pelo fato de saber que Jesus vai voltar que nós nos engajamos na missão de Deus. É por sabermos, por termos a certeza de que Ele vai voltar, é que vivemos em movimento. Não ficaremos apenas com os olhos fixos no céu, contemplando a glória de Deus, mas seremos impulsionados a sermos suas testemunhas, porque o mesmo Jesus que ressuscitou, o mesmo Jesus que nos comissionou a sermos suas testemunhas, é o mesmo Jesus que vai voltar, e essa é a nossa gloriosa e bendita esperança. Que a gente viva com essa expectativa viva e ardente no nosso coração. Uma expectativa que é maior, inclusive, do que a expectativa que o pastor Cristiano tinha quando me mandava mensagem o tempo todo perguntando se o relógio já tinha chegado, porque ele sabia que o nosso reencontro estava próximo. Que a gente viva a cada dia assim, irmãos, com o coração ansioso no bom sentido, com o coração alegre, na certeza de que o reencontro com o nosso Senhor está cada vez mais próximo. E nesse reencontro, nós vamos receber algo infinitamente melhor do que um relógio. Eu queria te entregar o seu relógio nesse momento. Nós vamos receber nesse grande dia o abraço do nosso Salvador e ouvir dele as seguintes palavras: muito bem, servo bom e fiel. E esse dia guia a vida e guia a forma como nós vivemos hoje. E que Deus nos ajude a viver assim, para a glória dele mesmo. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra que nos lembra de verdades tão preciosas para nós. Obrigado pela vida de Jesus, pela sua morte nos substituindo, e pela sua ressurreição também, que nos dá a garantia de que o sacrifício foi aceito e nós também somos aceitos mediante a fé que nós depositamos no que ele fez por nós. Obrigado porque o Senhor, que não precisa e depende de nós para absolutamente nada, ainda assim decidiu nos escolher, decidiu nos chamar e decidiu nos enviar para sermos participantes da tua missão, que é reconciliar consigo mesmo pecadores através da obra de Cristo. Muito obrigado, Deus, porque é um enorme privilégio nós fazermos parte disso. E muito obrigado, porque a gente tem, olhando para esse texto também, a certeza de que o mesmo Cristo que ressuscitou e nos convida a sermos suas testemunhas é aquele que vai voltar. E a gente aguarda isso com essa gloriosa e bendita expectativa no nosso coração. Que isso molde a nossa forma de viver. Que isso molde os nossos compromissos, as nossas prioridades, as nossas agendas, porque estaremos mais comprometidos com o reino de Deus e menos com aquelas prioridades que são tão pequenas diante dessa realidade eterna. Muito obrigado por ser o nosso Deus. Muito obrigado por Jesus. No nome dele nós oramos agradecidos. Amém e amém. Que Deus te abençoe, Jesus.